Olá pessoal, começa mais um bate-papo sobre vida, música e empreendedorismo. Hoje eu tenho a honra de receber Guto Marques, cara, que prazer, mano. Pra mim é um prazer danado. Faz tempo que a gente tava querendo fazer assim. É difícil conseguir um horário com o Guto, né, cara? Muito trampo, né, Guto? Muito, graças a Deus. Mas aqui eu não vou dar boi pro Guto não, mano. Tira esse taco aí que eu vou começar, Guto. Pode falar. Já vou avisar que eu sou ruim disso aqui. Mas eu aceitei o desafio porque era você. É conversa. Vamos ver se meus tempos de boteco ainda tá valendo. Você jogava muito quando era novo, Guto? Mas olha, o cara... Olha a sorte aí, ó. Tinha as bolas tudo na boca pra você, Guto. Ó, eu aprendi que o cara tem que meter um gizinho assim, ó, pra dar uma deslizada, entendeu? Faltou o giz branco. Faltou o giz branco aqui. Eu falei pros caras, os caras ficou dando risada na minha cara. Olha só como é que eu sou bom. Eu tô fazendo com o giz azul mesmo. Como é que é? Quer acertar a primeira? Quem acertar a primeira vai. Deixa eu ver aqui o set aqui então. Vamos ver se eu consigo, né, ó. Tem que ser devagarzinho. Ó, eu joguei muito, cara, na estrada. Na estrada? Na estrada era aquele virtual, sabe? Vamos ver se dá. Do celular? É, do celular. Com quem que você... Era online, cara, então cada hora era um. Mas você tava tocando com quem nessa época aí? Você lembra de... Vixe, olha, eu já joguei online trabalhando com o Guilherme Santiago. Já joguei trabalhando com o Rodriguinho também. Cara, tem uma... assim, a minha é bastante. Sim, tem uma galera que você tocou, né, A gente Guto? tava falando aqui nos bastidores, mas eu tô indo pra 40 anos, você também, né? Não esconde isso daí. 20, 25, né? Comecei cedo. Comecei cedo, então vamos ver o que acontece aqui, ó. Tem uma história, Guto, do... Olha lá, já começou matando. O cara falou que brinca, hein? Play aí, ó. Par. A primeira já é foi. 2. É o... Não. 6. Tem uma história do... Você viajando com os Travessos ou com o Rodriguinho, que vocês são assaltados. Conta um pouquinho. Falando em estrada, você acha que música é só glamour? É nada, né, Guto? Não, na verdade é o seguinte. A gente tava numa fase muito boa, de muito show. Era o Rodriguinho ou os Travessos? Era o Rodriguinho. Era o Rodriguinho, já era... Quando eu entrei nos Travessos, o meu primeiro show com os Travessos acabou os Travessos. Ah, é? Acabou. Então você entrou rapidinho nos Travessos. Isso, ó. Eu comecei trabalhando na igreja. Sim. E na igreja a gente era uma igreja bem famosa, era a igreja do momento. Então era toda vez que tinha evento, culto, sempre tinha artista no meio, né? E foi lá numa dessas reuniões que eu conheci o Rodriguinho. E o Rodriguinho se converteu. E ele é cristão até hoje, é um cara super do bem. A igreja é um bom lugar para fazer um network, né? Demais. Aliás, se você quiser fazer qualquer tipo de network, a igreja tem muitos caminhos para isso, né? Tem como você empreender o teu negócio, tem como você aprender para ver como é que funciona. Que bacana. Então, assim, é um lugar que é maravilhoso em todas as partes, né? Em todos que os legal. aspectos. E lá eu pude conhecer o Rodriguinho um pouco mais de perto. E aí ele me chamou para ir para os Travessos até então. E o gozado é que assim, a gente tirando o repertório, a gente fez o show foi incrível. Gente pra caramba. Aí no final me ligaram e falaram assim, o Guto, eu queria que você viesse até a piscina, a gente tá trocando uma ideia. Aí beleza, fui lá. Cheguei lá, tava todo mundo na banda, equipe técnica e tal. Aí o Rodrigo falou, galera, é o seguinte, eu tô saindo do grupo. E quem quiser ficar comigo, vem pra esse lado. Nossa, que situação, hein, Guto? Saiu assim, mas não tinha como, porque assim, eu tinha que ir com o Rodrigo. Porque foi ele que chamou, dele, né? A vontade de me dar essa oportunidade, porque assim, pensa aqui comigo. Eu nunca tinha tocado pagode na minha vida, eu não sabia como que eu ia colocar o meu instrumento nesse som. E pra mim foi uma aula. Você se sentia preparado para fazer o trampo com os Travessos? De forma alguma. Mas o que acontece? O Rodrigo me conheceu tocando rock na igreja. E fritando, e aquela muita nota e tal. E ele queria que o show dele tivesse um guitarrista que
tivesse esse tipo de performance. Ele já tinha vindo com uma onda tocando guitarra, né? Eu me lembro que ele tocava com Epiphone, então, branquinha, ele depois... sempre foi visionário, né? Sim. Então, assim, quando todo mundo começava... Eu lembro até na época tinha uma rincha entre ele e o Chorão, do Charlie Brown. Ah, é? Eu não sabia, não. Tinha uma rincha, assim, teve uns 2 Faustãos, se eu não me lembro, foi 2 programas do Faustão, que um foi os Travessos e o Rodrigo sempre curtiu o Charlie Brown e falou isso. Aí o Chorão no domingo seguinte teve essa resposta e o Chorão falou, não acho nada, mas era pura mídia, porque ele tinha gravado, acho, um clipe do Charlie Brown no skate, e o Rodrigo lançou um clipe andando de roller. Entendi, de patins. Putz, nem me conta essa história, porque eu fiz patins street, participava de campeonato. Mas só que a treta com o skatista, mano, era direto. Não precisa se trombar que tinha treta. Então, era esse negócio do porque, como os caras usavam o mesmo espaço, aí rolava esse estressinho assim, nada demais. Mas foi aí foi no primeiro show que eu entrei nos Travessos e já saí, fui pro Rodriguinho. E aí, no Rodriguinho aconteceu esse episódio. A gente estava nos meses bem assim, maravilhosos, de muita viagem, muito show. Que legal. Para você ter uma ideia, estava começando essa época da Apple forte aqui no Brasil. E, se eu não me engano, cara, tava todo mundo querendo comprar o iPhone 3GS, lembra disso? Faz tempo, hein, Guto? Faz tempo. O que me impressionou nesse iPhone foi quando os caras pegou a câmera assim, abriu e esticou a imagem, que não tinha celular nenhum. Não tinha. Nossa. E era um botão. Como é que eu vou ligar com um botão só? Então, assim, tudo isso era muito novo, né? Sim. E então eu lembro que eu tinha acertado com o Rodrigo. O Rodrigo, ele sempre foi Apple maníaco. Então ele comprava um computador e ele parecia o Kiko, sabe o Kiko do Chaves? Ele ficava assim, isso aqui é um computador. E ele falava, esse aqui é um computador. Tava daquele jeito dele lá. Aí Rodrigo, legal. Se você quer gravar, é isso aqui, ó. Isso aqui pode ser seu. Aí começava assim. Desse pode Ganhava ser uma seu, graninha do Steve Jobs. Então, ele pegava o novo pra ele, vendia o dele pro baterista. Entendi. Aí ele pegava um outro, vendia. Nessa brincadeira ele foi deixando todo mundo. Que hoje os caras no empreendedorismo vendendo iPhone tem uma galera, né? Uma galera. O Rodriguinho já era visionário que fazia isso bem antes, né? E ele fazia permuta. Porque se não pagava, ele descontava na fonte. Então, não tem problema de não pagar agora. Você quer conhecer um cara empreendedor, segue lá o Rodriguinho que você vai aprender bastante. O Rodrigo, tem salão de beleza, tem hamburgueria, tem agora como é que chama? Tem uma casa de carnes. Que legal. Ele tá envolvido com um monte de coisa, empresaria artista, estúdio. A gente fez um bate-papo com o Ed dos Travessos, provavelmente vai ir depois do seu, por causa da programação. Legal. Mas o Ed, ele vai começar que tinha empresários que cuidavam da carreira deles ali, que sempre tomou muito cuidado. Tipo assim, quando alguém tava gastando demais, os caras falavam, pô, espera aí, vem aqui. Não é assim e tal. Provavelmente ele deve ter aprendido muito com essa galera que teve com ele no começo. Ele sempre foi muito incrível, assim, nessa parte. E aí ele começou a deixar a gente tudo maquinado, tudo mundo de Mac. E aí eu lembro que a grana tava boa também. Então a gente, pra você ter uma ideia, eu comprei no dia 24 de dezembro, foi o dia do assalto. No dia 24 de dezembro a gente estava no aeroporto numa dessas transições para poder chegar até o lugar. A gente tinha um show em Arapiraca, e a gente estava em Porto Alegre, se eu não me engano, e a gente teve que passar 2 horas em São Paulo. E nessas 2 horas eu fui no Duffer e comprei lá, que é o lugar mais caro que tinha. Eu falo, o Rodrigo quer meter a mala, agora ele vai ver quem mete a mala aqui. Cara, eu comprei um iPod Touch, eu não queria só o 3GS, eu queria o iPod Touch. Então eu comprei o iPod Touch e o iPhone.
E aí, era naquela época que você tinha que pôr o cabo USB pra baixar todas as músicas pro iPod. Sim, dá um maior trabalho aqui. E o computador ligado, todos os Mac funcionando. Uhum. Cara, e a música do momento era Entra na Minha Casa. Uhum. E eu comprei um fone, cara, que era maior que a minha mão. Eu andava parecendo um tocadinho. Era gigante o fone. Eu andando no aeroporto com aquele fone gigante, tal, de ar. Meu, maluco. E aí a gente voou. Voo tranquilo, tudo certo, descemos em Maceió. E de Maceió para Arapiraca tinha que fazer o trajeto por ônibus. Uhum. Dava mais ou menos umas 6 horas. No caminho, a aeromoça era muito fã do Rodrigo. E a gente veio conversando com ela. Falou, mas vocês vão para Arapiraca agora? Aí já foi o primeiro sinal. Aí eu, cara, a gente vai agora. Mas é muito perigoso, viu? Ainda mais nessa época, tem muito assalto, não sei o quê. Já chamei o cara do financeiro. Falei, ô, Marcelo, Marcelo, tá falando que é perigoso viajar agora, hein? E a gente tinha um espaço pra gente dormir na cidade, na capital, e viajar de manhã mais tranquilo, que de manhã era melhor. Não, eu quero pegar o café da manhã. Aquelas histórias, né? Vamos economizar agora, vamos, né? Falei, beleza, está avisado. Só não falou assim, eu seguro a bronca. Só não falou, faltou essa, né? Só não falou, segura a bronca. Aí daqui a pouco, cara, decidiu que a gente ia embora direto. Uhum. Aí teve que esperar a carga fora do aeroporto, tudo escuro, estrada. Aí chegou, embarcou, colocou. E na época o Rodrigo viajava com cenário dentro do avião. Com cenário? Cenário, era escada, painel, um monte de coisa, ele viajava com isso. Era uma estrutura bem grande. E aí, coloca tudo dentro do ônibus, começamos a sair e parou num posto pra gente tomar um café, alguma coisa assim. E depois desse café, deu 15 minutos, cara. E eu lembro até agora, entra na minha... Um fone grande, alto pra caramba, na minha casa, entra na minha... Daqui a pouco o ônibus para assim, do nada. Aí eu olhei e falei, mas deve ter acidente. Coisa... Todo mundo faz isso, né? Abre a janelinha, dá aquela olhadinha, vi um monte de carro, falei, acidente. Cara, deu mais um segundo, sai. O segurança assim, ó. Entrando dentro do ônibus, cara de fuzil. De fuzil? Fuzil, sob metralhadora, ó. Uhum. Uma coisa desse... Cara, já baixa a cabeça, e todo mundo abaixando a cabeça. Aí começa. Rapelar todo mundo. Boa, aí já pegaram a minha bolsa nova. Aí o meu iPhone, meu Mac, meu tudo. E eu tinha, cara, sogra é um negócio maluco, né? É. Minha sogra, todo mundo não gosta da sogra. Uhum. Mas minha sogra, no dia 23, um dia antes, eu tava numa loja de música e um vendedor falou assim pra mim, cara, chegou uma guitarra incrível, uma Paul Reed Smith. Tá cara. Uhum. Você tem que tocar essa guitarra? Eu falei, cara, não tenho. Ele tem. Desceu a guitarra pra mim. Minha sogra do lado. Eu não sabia, mas minha sogra tinha ganho uma verba do governo, uma ação, alguma coisa assim. E ela quietinha. E eu toquei na guitarra, achei a guitarra incrível, cara. Aí no final eu falei, mas não tem dinheiro pra comprar não. Ela falou, mas quanto que ele quer? Ele quer 9 mil na guitarra. Eu falei, nossa, 9 mil na guitarra? Aí ela falou assim, ó, 9 eu não dou, mas 7. Eu olhei pra ela assim e falei, o quê? Você tem esse dinheiro? Eu falei, não, 7 à vista? Cara, beleza, pode descer então. Passou o cartão, me deu de presente de Natal. Manda um abraço pra ela, né? Vou dar um abraço, dona Vilma. Um abraço, dona Vilma. Dona Vilma, você é melhor. Pena que essa guitarra durou um dia. Tava junto? Ela tava junto. Não acredito. Tava junto, eu coloquei ela aí pra viajar de aérea, a gente não despacha nos cases. Então eu tinha um bag com 2 guitarras e detalhe, tinha uma Fender Custom Shop, cara, caríssima. Nunca mais tinha uma guitarra igual aquela. Tava a Fender e tava essa Paul Reed Smith no mesmo bag, coloquei em cima do ônibus. Cara, os caras chegaram pegando uma aliança, relógio, não sei o que e tal. Aí foram pegar a guitarra.
que é isso aqui? E tudo aquele jeitão, né? Aquele jeitão nordestino. Os caras eram gente boa ou os caras foi meio agressivo? Não, eles chegaram pra incomodar. Impor respeito. Impor respeito. Já chegou, já na pressão e tudo, querendo as coisas, aí pegou a guitarra. Cara, no que pegou a guitarra, eu não sei o que acontece com a gente. Acho que cada um tem uma reação, né? Sim. A minha reação foi tirar a guitarra deles. Aí os caras andaram, não, isso aqui não. Isso aqui não vai. Aí o Rodrigo só olhando. Ele ficava assim, ó, olhando a cena. Aí o cara... Tava branco, Rodrigo. O cara apontou a arma pra mim e falou, cara, você vai atirar, você não vai levar nada. As guitarras não vão. As guitarras é meu instrumento de trabalho. A guitarra vai, pai. A guitarra vai, pai. Vai levar, não sei o quê. Aí o Rodrigo falou assim, ô Gu, depois a gente compra. Depois vocês compram. Depois vocês compram outra. Depois vocês têm dinheiro. E comprou? Cara, comprou. Não era mesmo. Nunca é a mesma, cara. Nunca é. Pode ser a mesma marca, a mesma série, mesmo ano, mas não era a mesma coisa. Final das contas, cara, até pediu pra ele cantar, cara. Que música o Rodrigo cantou? Sou seu... Como é que o cara falou? Sou seu fã, mas vou lhe roubar. Aí pediu pra ele cantar Sorri. Sorri, aí o Rodrigo todo ferrado, cara. Sorria que estou te... Meu. Cantou afinadinho? Rapaz, acho que não, né? Não teve jeito. Vamos lá. Eu vou História demais. Você tá na par. Eu tô na par. Vamos lá, que agora... Vamos ver se eu consigo... Agora é a sua vez. Quanto tempo você ficou lá com o pessoal dos Travessos? Cara, ao todo foram duas etapas, né? A primeira deu 3 anos e meio. Rapaz, você tá bom aqui, hein? Como é que eu vou fazer? Ixi, deixa eu tentar só tirar essa aqui. Então, a primeira foi 3 anos e meio. Depois eu fiquei mais 4 anos e meio. Foi o primeiro grupo grande que você tocou depois da igreja? Foi. Você tocou bastante tempo no... Então, na época da igreja, eu recebi o convite para fazer parte da banda do Fábio Júnior. E eu não... Na época eu era muito novo e estava muito envolvido também com a igreja, assim, de certa forma. A gente tinha bastante eventos, né? E eram eventos assim, bem legais assim, de participar, sabe? E o que acontece? Eu tava bem envolvido, cara, com o esquema. Será? Meu Deus! E o cara falou que só brincava, né, meu? Deixa eu matar uma bola. Não, mas agora você vai matar 2 na sequência. Só pra não levar lambreta. Agora eu quero ver. Aí, ó. Ixi, agora eu quero ver acertar. Então, e aí, cara, eu fui aconselhado pela pastora da igreja a não ir naquele momento e achei que ela era coerente. Acabei não indo, porque era muito novo, não queria viver. Tava com medo de viver essas experiências malucas aí. Quantos anos você tinha nessa época? Cara, eu tava com... Eita. Acabei te dando bala aí. Eu tava com 19 para 20 anos. Mas bobão, sabe? 19, assim, nunca fez nada na vida. Eu tinha medo de tudo. Eu lembro, cara... Você nasceu na igreja? Nasci na igreja. E aí? Aqui. Encostando a minha ali, ó. Já vai. Então, e aí acabei não indo, não fechando. Me arrependo um pouco. E falei pra mim mesmo que queria que se tivesse uma outra oportunidade, eu iria analisar de melhor forma, assim, né? Sim. E acabou que eu tive essa oportunidade com o Rodrigo e acabou rolando. E assim, mas eu sempre trabalhei com gravação, né? Essa época você já gravava? Já gravava. Como que você começou a gravar? Então, cara, eu conheci um cara chamado Lincoln Olivetti.
que ele foi durante muitos anos maestro da Globo, né? Que legal. E naquela época a gente não tinha WhatsApp. A gente tinha um cara chamado arregimentador. Como que funciona? Esse cara era o cara responsável de localizar os músicos e marcar as gravações. Então ele, cara, que bacana. Ele era o agente, entendeu? Ah, tá. Aqui tem que ter um silêncio. Aí, ó, vai. O cara joga demais aí, meu. Agora é a hora de botar ali, ó, no canto. Já vai atrapalhar minha jogada já, né, Guto? Eu acho que vou. Volta, bate e Vai volta. cair. Bote, Caiu! volta. Caiu! Caiu! Olha a bola que o cara matou, meu. Não, agora aqui, ó, é o seguinte. Não, será que vai ali? Eu acho que você tava melhor falando, né, velho? Pelo menos você tava um boizinho pra mim. Tá bom, né, Guto? Agora você vai matar 2, 3 aqui, ó, depois. Então, e aí... Onde a gente tava agora? Aqui agora? No agente. No agente, então. E esse cara me ligou e falou, Guto, tudo bem, cara? Aqui é o fulano de tal e eu queria te convidar para uma gravação assim, assim, assado no estúdio tal. Hora tal, você pode? Posso. E aí, só que o cara chegou e a gente na igreja, a gente trabalha muito com o lance da emoção, com o lance do... Claro que a gente estuda, mas... Aí, ó. O cara é sem vergonha, né? Vocês estão pegando isso aí, né? Essa surra que ele tá me dando aqui, ó. Ele não quer ficar perto. Vai lá, Guto, continua falando. Não, eu tô aqui falando pra ele poder errar. Ai, vai pegar. Ai, que sem vergonha. fraco. Então, e aí, eu, de certa forma, aí eu cheguei lá no estúdio, aí foi apresentado pra turma, tinha só caras faixa preta, assim, de gravação. E assim, a gente não tem a habilidade de tocar isso, de tocar lendo, né? E isso foi um pouquinho difícil para mim, porque... Mas você já lia? Não, nunca tinha experimentado... Nunca tinha experimentado a leitura, né? Ó, vai pegar, não vai ter jeito. Não deu, não. E ainda deixei a bola de graça. Deixa a bola de graça pra mim. E você se lembra pra quem você gravou? Não acredito. Acho que eu te atrapalhei, né? Mas não adianta. Aí, eu cheguei e conheci o maestro Lincoln Olivetti. Até então, ele tava... Depois que eu fui saber a história dele, esse cara, ele gerenciava a música na Rede Globo. E ele veio com uma partitura gigante, assim, ó. E aí eu tremi na base. Sério? Porque eu não tinha esse costume de tocar lendo. Sim. E isso foi muito difícil pra mim. E aí os meus amigos, tinha dois amigos, assim, que são, tipo, pais na música. Pode falar o nome dos caras? Posso. Um foi Maguinho Alcântara, o batera, e o outro foi o Pedro Ivo, Pedrão, famoso Pedrão, gravou muita coisa boa. E era engraçado porque os caras sabiam da minha dificuldade de leitura, então eles ficavam fingindo que estavam passando o som da bateria só para me mostrar qual era a rítmica. Porque se eu acertasse as primeiras partes da música, beleza, o resto a gente vai acertando ali e tal. Então ele falava pra mim assim, ó, ele ficava tum, tum, tum. Aí ele olhava pra mim e falava primeiro, pá, 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 pá. Aí eu, tá, entendi. A dica é cola no batera? A dica é cola no batera. Então, os caras gostam de reclamar dos batera, né, mano? Faça amizade com o batera. Aí o Pedro, a leitura dele é de primeira. Aí ele aqui, ó. Deixa eu passar essa nota aqui. Aí eu, antena tá ligada. É isso aqui mesmo, maestro? É isso aqui que você quer? Pô, é isso, Pedro, você tá me falando? E era pra mim. E eu, tá legal. Aí chegava na hora da gravação, cara, Deus é bom, porque ele queria que eu estivesse ali. Então, quando acontece isso, quando Deus quer,
Sim, não tem Cara, jeito. não tem jeito, vai. E aí rolou a gravação, aí no final ele falou assim, pô, meu filho, muito bom, hein? Você tem muita qualidade, mas sua leitura é horrível. Da leitura. E aí eu comecei a ter esse lance do estúdio. Uhum. Na igreja, na época da igreja, eu conheci um cara muito importante na minha vida, cara. Esse cara é o Dudu Borges. Dudu Borges. Eu tenho uma amizade com ele agora, acho que de 30 anos. Eu gosto de 30 anos? É, uns 30 anos, cara, mais ou menos. Tempo. E ele cresceu lá nessa igreja também? Cara, eu não vou te dizer que ele cresceu na igreja. Eu acho que todo mundo fala dele, assim, como um cara que parece que descobriu ontem o sucesso. Uhum. Eu falo que ele sempre teve. Ah, é? Ele sempre foi desse jeito. Eu lembro de madrugadas que a gente passa... Quem me ensinou a gravar violão foi ele. Bacana. De ir pro estúdio, assim, já novinho, ele é mais novo que eu. Uhum. Guto, vira. Não, respira. Ó, final de frase, respira pra lá, porque tá pegando o microfone, você tá respirando errado. Tem que suar assim, ó, toca de novo, Que a levada. Legal. É aqui, ó, paletada, tá errado. Então, assim, se mixa. Então, cara, aprendi tudo com ele. Que bacana. Som de guitarra, jeito de tocar, aqui tem frase, aqui não precisa. Ele foi esse cara que me peneirou, assim, completamente. Ele que me preparou para esse mercado. Sem saber, porque ele apenas me chamou para tocar porque gostou de mim ao vivo, entendeu? Eu acho muito bacana essa gratidão, né? Que hoje na música a gente vai ver mais guerra de ego do que o cara lembrar do cara que ajudou ele, né? Agora eu não sei como é que faz. Sai a nota. Né? Fazer o quê? E só nesses poucos momentos você já lembrou de várias pessoas aí que te ajudaram na sua carreira, né, Guto? O Dudu é um cara que ele todo mundo fala hoje dele, é minha opinião. Uhum. Ele é o melhor do Brasil há muitos anos, mas ele está entre os melhores do mundo faz tempo. Faz tempo. Era uma questão de enxergar. A gente fala muito de empreendedorismo, né? Uhum. Ele foi um cara que sempre viu o sucesso dele. Ele já sabia aonde ele ia chegar. Já sabia. Tinha conversas ali de madrugada que ele já falava, isso aqui é golaço, isso aqui é acerto. Uhum. Era uma questão assim, acho que o mercado precisava dar uma mudada para que ele pudesse ser visto. Sim. E quando ele foi visto, muita gente foi vista ao mesmo tempo. Entendi. Pintou o Cleverson. Uhum. O Cleverson hoje é um dos principais, assim, até mundialmente falando, né? Ele é um cara que tem sido observado através dos canais dele de YouTube, de Instagram. Ele é um cara empreendedor, ele é visionário, né, o Cleverson? Vi um vídeo dele no YouTube, chamou ele para levar um DVD. E aí cabe aqui a gente deixar a dica para a galera, a preocupação que a galera tem que ter com as suas redes sociais, né, com o material que posta na internet. Exato. Eu sei, pelo pouco que a gente se conhece, eu sei que você trabalha bastante, você tem um pessoal que cuida das suas redes? Sim, tem uma galera que Como cuida. que funciona isso? Então, eles fazem existe um cuidado com a imagem, com a paleta da cor, para não ficar variando muito. Uhum. Assim, na verdade, a pandemia, esse tempo que a gente passou de dificuldade aí mundial, ele deixou tudo muito incerto. Então, não dava para ter aquele contato diário com a galera. Mas assim, sempre que alguém via alguma coisa de errado, eu já mandava uma mensagem, ó, esse vídeo não. Porque, por exemplo, eu ainda preciso dar uma limpada lá. Uhum. Mas a imagem, você tem que estar legal. Sabe, esse mostrar o dia a dia tem que ser o dia a dia do seu trabalho, mas ele tem que ser legal, ele tem que ser com uma roupa bacana, com uma luz boa, com um áudio interessante. Você é o cara que tem o seu estilo? Mano, eu me visto assim, chegou ou não se preocupa. Mano, eu me preocupo com o estilo, mas não... Eu já me preocupei mais. Uhum. Eu acho que hoje eu tô um pouquinho mais tranquilo, assim, de aparência, que nem eu tô gordo pra caramba. Ah, nada. Tô gordo. Assim, hoje é mais saúde, antes era estética. Não, tem que ficar magro. Eu já desisti de ser magro.
Eu acho que eu vou morrer desse jeito aqui. O que vai acontecer é eu dar uma incrementada, pôr um negócio que disfarça, entendeu? Mas assim, você precisa ser bem visto. Né? As pessoas precisam olhar para você e enxergar em você um potencial assim, de... Uma referência? É uma referência, cara. Que tipo, eu quero ser... Por exemplo, o meu tema, cara, é Davi. Davi teve muitos erros. Sim. Né? Mas Davi, a Bíblia fala que ele era um excelente músico, que ele tinha boa fama e que ele tinha boa aparência. Então, assim, é isso que eu procuro seguir. Bacana. Procuro seguir, procuro passar para quem eu gosto. Cara, não adianta você ser um músico que toca 200 instrumentos, mais 2, mais ou menos. Vou aproveitar o gancho. Você falou de Davi, que era um bom músico. Você tem com você que a música ela tem um poder? Poder. Ela tem sim. Cara, imagina assim, ó. Imagina um mundo sem música. É difícil, né? Imagina um momento, apaixonado. Pô, você é apaixonado pela sua esposa, né? Sim. Você imagina algum momento... Mandar um beijo pra minha esposa. Aí, ó. Camila. Eu quero mandar um beijo. Viu? Vamos aproveitar nesse momento. Porque vem uma galera aqui e fica falando da esposa. Daí às vezes eu não falo, eu falo, mano, chegar em casa depois. Amor, um beijo. Mas quando você olha pra elas, tem alguma música? Você fala, putz, essa música a gente lembra, porque eu tava apaixonadão ali, não sabia se ia dar certo ou não. Tudo na vida da gente tem música, cara. Até em momento triste. Tem gente que fala que as melhores músicas, alguns compositores, não sei se você vai chamar algum aqui, acho que era até legal, para entender um pouco a cabeça do bastidor, né? Antes da música estar na rádio, estourada e tal. O cara, a maioria das músicas saem em momentos horríveis. Né? Então, assim, a música tem poder. Eu fazia muito fundo musical para pastor. Legal. Então, eu tocava piano. Qual o seu pensamento nesse momento? Porque tem uma certa preocupação de não colocar muita nota, de repente da rítmica do cara, né? Da tonalidade, tem tudo isso, não tem? Então, por exemplo, assim, minha experiência nisso é você, primeiro, não adianta você tocar por osmose. Sentar lá no piano, o pastor está falando de coisas alegres, que você vai ter isso na sua vida, que você vai receber uma bênção assim, e você tá lá com um acorde menor triste pra caramba. Você tem que ir junto com o cara, entendeu? Então, assim, o cara crescer, você vai junto. Se o cara tá falando coisas pra cima, up, pô, mete o acorde maior e vai lá, e vai carregando a música pra cima. Pô, o cara falou de um momento, mas que a pessoa precisa olhar pra dentro dela. Que ela precisa ter... Ela precisa... Como é que eu vou usar? Refletir? Refletir, que ela vai... O coração contrido, é isso? Isso. Essa é a forma. Então, o cara vai lá, tá ali e tal, ele vai pensar em tudo que ele fez de errado. Todos os pecados da vida dele. A hora que ele começa com isso, você já vai ali no pianinho menorzinho, é igual aquela cena que... É a hora que a lágrima desce. Exato. Sabe aquela cena triste que todo mundo... Por exemplo, a Rede Globo, vou dar spoiler aqui, Globo. Depois, hein? Tô falando de vocês demais aqui. Aí tem a cena da Camila Dickman lá, que ela corta o cabelo careca. Por exemplo, Carolina. Carolina, né? Sim. Carolina. Aquilo lá. Então, a hora que vai, a pessoa cortou o cabelo da mulher e acabou com o mundo, né? Então, começa a ter aquela cena triste, E a música, cara, faz você chorar, meu. E às vezes os ministérios não entendem a necessidade, né, da música no culto, né? Perfeito. E ó, pra você ter uma ideia, ontem fez 28 anos que a gente perdeu a nossa maior referência no esporte, pelo menos pra mim. Ayrton Senna. E era um cara cristão também. E pra você ter uma ideia, a gente vivia
feliz quando tocava o tanana, tanana, mas pra cima, ó. Aí quando o cara morre, eu chorava com a música, cara. Você vê como as nuances, Sim. as dinâmicas. Você é um cara que se emociona bastante? Cara, já me emocionei mais. Quando você olha algum arranjo seu, você se emociona? Sim, sim. Eu tenho uma experiência muito forte com uma música que eu gravei, 10/6, que tá até no Spotify. Uhum. A gente tá repaginando ainda algumas coisas, porque eu lancei pra ver o que dava. Uhum. E na minha cabeça eu queria tocar músicas que fizeram parte da minha vida. Sim. E por Deus, não vou nem falar por acaso, porque Deus quis que eu tivesse uma amizade muito grande com o Zé Bruno, do Resgate. E aí eu falei com ele, mostrei o projeto para ele e ele topou gravar comigo. Legal. E quando eu fiz os solos, eu fiz todos de guia, porque na verdade eu queria que o Resgate tocasse comigo, acabou não dando certo e não tendo tempo para isso, e eu soltei do jeito que tava. Mas eu lembro, cara, que quando eu tava ouvindo o rec do Zé, junto com a base, e lembrando da minha história, das coisas, e eu tocando, cara, eu tava em prantos. Porque eu me emocionei com aquilo. Aquilo foi tão forte pra mim que eu tinha que dividir com as pessoas. Eu queria que elas sentissem a mesma emoção. Que demais. Eu acho que isso é uma coisa boa de você produzir música. Às vezes as pessoas não entendem aonde você quer chegar. Uhum. Elas não estão dentro da sua cabeça. Sim. Então isso quando você... Não, porque aqui vai entrar uma linha melódica, aqui vai entrar uma orquestra. Então, e isso vai fazer... A hora que vem o violino, para abrir um buraco aqui dentro, sabe? E arrancar tudo de você. Então a música tem esse poder de fazer chorar, de fazer você ficar feliz, de fazer você ficar irritado, porque se você lembrar na história, até estava conversando com algumas pessoas disso, não sei se você sabe disso, mas Hitler, quando preparava o povo lá para a guerra, tinha uma música que ele soltava antes, que essa música deixava todo mundo agitado, parece que mexia com as frequências, é um lance muito louco. Ele já meio que, sabe, soltava isso antes e deixava aquela sensação. E eu acredito muito que esse trabalhar das frequências geram sensações na vida da gente, entendeu? Que demais. Se você olhar no YouTube, você vai ver que vídeos tipo temas fundo para oração são os vídeos mais vistos que tem, né? Mais usados, né? Você vai olhar, tem milhões e milhões, é bem bacana. Pra você ter uma ideia, né? tem playlists no Spotify também. Por exemplo, a gente tem muitas pessoas no mundo que têm dificuldade de dormir por causa dos problemas, por causa de, sei lá, enfim, várias situações. E a gente tem músicas, por exemplo, eu fiquei sabendo disso essa semana. Tem uma mulher que toda vez que ela vai no banheiro, ela coloca no Spotify barulho de água. Agora, falou que isso ajuda ela. Não sei. Mas tem gente que põe sons de chuva para dormir, sons de banheiro, sons de, enfim, sei lá, para coisas até inusitadas, né? Então a música sempre está presente na vida das pessoas. Bacana. Quando você vai pro sertanejo, Guto? Eu vou pro sertanejo quando recebi eu tinha alguns caras que eu assim virei amigo depois por causa do Dudu, e caras que eu sempre fui fã assim de conhecer. Um deles, acho que eu não vou nesse cara aqui agora. Ali, ó, vou grudar ali. E se bem que eu vou dar a carta pra você. Olha a jogada do cara. Olha lá. Ai, continua. Pegou! Olha a jogada do cara, velho. Não, pior que eu vou fazer o seguinte. Tomara que não mate, hein? Ai.
Eita, mano, tá descaído. Sacanagem, hein? Sacanagem essa mesa aqui, ó. Deixa eu dar uma tacada de novo? Não, aqui não tem boi, não. Vamos lá, primeira... Já foi, você perdeu? Já foi. Então eu perdi. Perdeu a primeira. Caramba. Vamos lá. Ó, todo mundo sabe que eu perdi isso daí por causa da mesa. Não foi por causa... Uma desculpa não, hein, meu? Não foi por minha causa. Então, e aí eu mudei pro sertanejo. O sertanejo já tava em alta, né? Foi em que ano, mais ou menos, Guto? Ixi, aí você me pegou. Cara, eu gravei aquela música Ei, Psyu, Beijo, Me Liga. Michel Teló. Michel Teló. Michel Teló, eu gravei com o Michel. O Dudu, ele fez um trabalho forte com o Michel Teló. Vocês estiveram no estúdio juntos, né? Foi Forte, isso? Forte. A gente gravou, inclusive, no estúdio que era um estúdio de uma igreja, no qual a gente trabalhava. E gravou o Cleverson, gravou também. Tedão gravou, Ted. Legal. Furtado. Foi. Opa. E... Calma, vou estragar o cenário aqui também. Vou espalhar tudo aqui, Guto. Pode espalhar. Ninguém acertou nada por enquanto, só você. Matei e já deixei uma bola pra você. Matou a par. Vai aí. Então, e aí o cenário tava bem, o Rodrigo também tava bem, mas a gente, muitos anos no mesmo lugar, na mesma empresa, com a mesma galera, a gente precisava dar uma renovada, sabe? Sim. E às vezes isso é maravilhoso. 5 ali. Isso daí acho que fica legal a gente comentar um pouco, Guto. É necessário saber quando termina um ciclo, né? É necessário. É necessário porque nem tudo, cara, é assim... Eu mato par, Guto. Você mata par? É. Então eu tô certo. Aqui, ó, tem um monte aqui, ó, pra você brincar. Peraí, mas eu não posso bater nessa aqui primeiro. Não é 9? Não posso, 9. Então tá aqui, ó. Vamos ver se eu dou uma carregadinha. Ixi, nem chegou, Guto. Opa! Era Eu não exatamente isso que eu queria. A mesa agora me ajudou. Então, mas é importante você saber quando termina o ciclo, porque você vem se preparando para que isso aconteça. Entendi. Entendeu? E às vezes, por exemplo, você precisa entender. Eu preferi optar pelo meu espaço, porque assim, o que acontece? O pagode, ele é um ritmo maravilhoso que assim, eu sinto saudade hoje. Hoje, se você fala assim, você prefere tocar sertanejo ou pagode? Cara, eu acho que pelo som, eu preferia o pagode. Pelas oportunidades, o sertanejo. Entendi. Porque, por exemplo, com o pagode, eu não consegui fazer turnê internacional. Não por causa disso, não por causa do mérito e nem nada, Sim. porque quando o grupo de pagode, ele envolve uma equipe maior. Ah, tá. Então, assim, por exemplo, esses shows, quando o Brasil sai para fazer turnê fora, os artistas, se o artista ele não está numa fase muito boa aqui no Brasil, isso não quer dizer fama, isso quer dizer momento. Se ele não está numa fase muito boa, ele tem um número para levar. Ou seja, depende de cada gente. Olha, eu tenho 2 shows na Suíça, mas eu tenho 6 passagens, eu tenho 8 passagens. Entendi. Então, existe uma lista de prioridade para o segmento. Por exemplo, entre um pandeiro e um surdo, ou vai um guitarrista? Não, vai o pandeiro e o surdo. Sim. Porque o estilo pede para isso. Entendi. No caso do sertanejo, vai o violão. Então, virou, eu só troquei por ter mais oportunidades dentro do som que eu estou disposto a fazer. Entendeu? E depois que eu saí do pagode, assim, para mim o cara do pagode é o Michel Fujiwara, japonês. Sei. Eu trabalhei com ele no Rodriguinho. Ele era o guitarrista e o violonista. Então, quando eu fui pro Rodrigo, eu tocava diariamente com o cara, então eu via o jeito dele tocar. E aquilo me influenciou demais. Eu acho que ambos influenciaram um ou outro, porque
Eu já tinha a concepção do timbre, concepção da sonoridade, porque imagina, um pagode, um produtor de samba ouvir que a gente vai colocar um overdrive numa música. O cara surtava, entendeu? A primeira impressão do overdrive foi surto. Nunca! Aqui é guitarra limpa, é jazz, você vai pensar em jazz aqui. Cara, não, dá pra gente colocar um overdrive menos saturado, com delayzão. Então você é um dos percussores da guitarra com drive no pagode. Cara, posso dizer que eu sou o menos famoso. Não, sim, mas porque, assim, quando começou levantou... não tinha. Cara, tinha, mas não com tanto... assim... Cara, não sei se tinha. Não era comum. Entendi. Não era comum. Mas o Michel, assim, ele levantou essa bandeira muito bem. Então, assim, eu vou jogar essa bola para ele. Eu vou dar essa moral para ele, porque ele é o cara que ele levantou a bandeira do pagode, assim, de uma maneira maravilhosa, cara. Ele assim, tem feito isso até hoje com o Dilcinho. Através dos arranjos dele já tem guitarra pra caramba, overdrive. Você pode ver qualquer clipe que ele faz, produção. Ele tem colocado essa guitarra overdrive e assim, posso falar que ele colocou a guitarra no samba de uma maneira que ninguém pôs. Bacana. E eu pude aprender isso com ele e a gente teve muitos momentos de troca, assim, qual é o pedal que eu compro? A gente se falava muito, qual é a ordem que eu ponho? Como é que eu faço? Porque não existia essa preocupação com a sonoridade quando eu entrei. Entendi. Existia, mas não era tão refinado. Entendi. O Michel foi o cara que refinou isso pra gente. Que bacana. E aí ajudou. Então, assim, eu falo que se eu contribuí de uma forma anônima, né? Porque eu nunca fui um guitarrista de pagode conhecido. Entendi. Entendeu? Toquei ali com o Rodrigo e tal, mas não foi um negócio, uau! O disco, na verdade, que me deu mais, por incrível que pareça, que me trouxe para essa realidade, que me chamou a atenção para ser músico, foi o disco do DJ Alpiste. Sério? Sério, porque assim, até então... Quem era o produtor? Era o Dudu Borges. Era o Dudu Borges. Esse disco foi muito louco, porque não era pra gente fazer. Você gostava de um rap? Cara, até então eu não gostava de nada. Porque eu não sabia. Tá meio confuso. Então, eu tocava na igreja tem uma hora você toca, pelo menos na nossa ali, tinha samba, tinha reggae, tinha funk, tinha rock, tinha uma misturada de coisas, tinha axé. Então, a gente tocava tudo, mas eu não tinha a identidade, a linguagem do som. Entendi. Então, o rap pintou assim, como era uma coisa mais black e tudo, tinha pintado pra banda do Grooves, não, como é que chama a outra banda? Tinha o Groove Soul, tinha a banda do Rogério, Templo Soul. Era a banda do Templo Soul que era pra fazer. Esse disco Alpiste. Sim. E por algum motivo de acordo financeiro, eu acho, talvez, não passaram isso pra gente, não foi pra frente. E eu lembro até hoje do diretor da gravadora falar, ele reuniu a gente, falou assim, o Ted tudo bem, desse jeito. O Dudu é nosso funcionário, mas vocês é o que tinha. Era eu e o Cleverson, a gente tava começando. Nossa. O então Cleverson. assim, era o Cleverson. Os caras não têm ideia o que iria acontecer no futuro. Cara, o mundo é esse aqui, ó. Gira, né, meu? É esse aqui, ó. Não dá pra você falar pra um cara hoje que ele não presta, que ele foi o único, era o do momento, que tava ali no momento. Você leva essa humildade, essa simplicidade? Eu preciso, cara, senão... Porque eu acho que tem um conflito muito grande, né? Sim. Nessa questão hoje na música, né? Demais. As pessoas se perdem bastante e dividem demais, né, Guto? Você como produtor, que daí você tem até uma preocupação com o caráter, não é verdade? Sim. Quando você vai chamar um músico, sim, ou não, só porque o cara é bom ele vai tocar no projeto, você vai chamar, como que funciona? Existe, assim, graças a Deus a música me proporcionou grandes amizades. Sim. Eu não tenho, assim, um cara que eu tenho desconforto, assim. Entendi. Tem situações que me ensinaram a sobreviver. Por exemplo, já tomei calote? Já.
Como é que eu resolvo o calote? Antes eu entregava tudo. Entendi. Por exemplo, gravava a faixa para você. Eu já entregava para você sem a gente combinar valor. E os direitos autorais? É Tive um que problema? aprender. Dá muito problema, mas assim, a gente tem que estar... eu acho que o que falta, às vezes, a gente precisa tratar a nossa música como uma profissão de verdade. Entendi. Porque às vezes a gente trata muito vou fazer um som com o cara ali. Não é assim que funciona. Vou ali lazer. Tá, tudo bem, você vai fazer o lazer, mas sua conta tá paga? Para você passar uma tarde inteira gastando energia, gastando ideia, gastando corda, gastando guitarra, tudo. Para você ficar desperdiçando o seu tempo tocando aleatoriamente. Porque assim, se a gente for tratar como profissão, um jogador de futebol, ele joga bola toda hora? Toda hora que um amigo dele chama para fazer uma pelada, ele vai? Não. Por quê? Porque o cara tem um treino, ele treina todo dia, de tal hora a tal hora, tem o descanso, que senão o cara não recupera para jogar, existem as proteínas que o cara tem que tomar para o cara se fortalecer, tipo de alimentação adequada, horas de sono. É um processo gigante que na música a gente não leva isso a sério. E é por isso que a gente tem tanto problema com valores de cachês, músicos despreparados. Isso você acha que é cultural? Não sei, cara. Ou você acha que deveria ter uma mentoria? Acho que está precisando mais mentores para conduzir essa galera. Cara, primeiro, eu acho que assim, a gente precisa virar... a gente precisa ter Vou começar por cima. Precisa ter um sindicato que funcione. Entendi. Que entenda que isso é uma profissão. Que fiscalize o artista a fundo. Entendi. Sabe? Por exemplo, eu ouvi uma coisa esses dias de um órgão de música. Vou falar logo. Da Ordem dos Músicos do Brasil. E eu tenho muito... Eu conheço o delegado, né? Sim. O cara que está fazendo a gestão agora. Ele me falou que chegou um cara lá para fazer teste, para pegar a carteira de músico profissional. E aí você tem que falar o instrumento que você quer se dedicar, qual é o instrumento que você quer trabalhar, violão, guitarra. Aí ele chegou e falou assim, eu quero me dedicar ao violão vaneira. Aí o cara ficou, Não, eu quero me dedicar ao violão vaneira, porque eu sou músico de violão vaneira. Aí o cara falando, cara, mas isso é um segmento. Você toca música sertaneja? Não, eu toco vaneira. Eu quero a carteira de músico, porque tem um bar que eu vou tocar e lá é só vaneirão. Ou seja, o cara não sabe um acorde maior, o cara não sabe formar um acorde, mas cara, não estudou. Estudou com quem? Fez qual faculdade? Se profissionalizou aonde? Quanto suas horas de voo que você precisa para entrar no mercado profissional, para você ganhar uma grana com música? Porque até você entrando, você vai cobrar um cachê mais barato para você entrar, você vai tirar um trabalho de um profissional. Sim. Que estudou, que tem equipamento, que se dedicou. É um processo gigante. Se você for ver, Rick, a gente gasta muito dinheiro para estudar de verdade, para seguir o processo. É uma grana, são anos de estudo. Você vai ver o Henrique. O Henrique é o próximo convidado, né? O Henrique estudou na Souza Lima. Pergunta quanto que ele gastou para ele ficar os anos que ele ficou, para ele chegar onde ele está agora. Depois disso, você tem que ter um equipamento à altura, senão você não entra. Então, cara, eu lembro, cara, de ter boletos e boletos de guitarras, de amplificadores. Entendeu? E depois disso, você vai para o estúdio e o cara fala, pô, Guto, legal, é aquela história, todo mundo vê aonde você tá, mas não vê os tombos. Sim. Entendeu? Então, assim, eu já tive que devolver o instrumento. Sério? Tive que devolver o instrumento, porque não tinha condição de pagar, não aguentava. Você pensou em desistir em algum momento? Cara, eu acho que eu sempre fui como é que é? Aquele cara que não desiste nunca. Guerreiro. Eu sempre acreditei que ia ter uma luz no final do túnel. Sempre acreditei que se você está preparado, as oportunidades, elas acontecem.
A oportunidade sempre aparece, Sempre né? aparece. Você precisa estar preparado, é isso, Você né? precisa estar preparado. Eu não perdi a oportunidade, mas tinha época que eu estava preparado mentalmente e profissionalmente na minha tocada, mas eu não tinha um instrumento adequado para ir. Então, perdi. Então perde trampo por causa de Trampo. instrumento. Por exemplo, músicos não se preocupam com você não tem que estar preparado para a sua região, para o seu setor. Você tem que estar preparado para a mesa inteira. Entendi. Se é que eu estou falando, a mesa inteira é o mundo. Aham. Ou seja, um músico que não tem um passaporte, em dia, perde oportunidade. Já teve algum momento Já. que você teve que viajar de uma hora para outra? Uma vez eu recebi uma ligação do César Menotti assim: Guto, beleza? Cara, você tem passaporte? Tenho. Então é o seguinte, você vai para Nova York comigo. Quando? Terça-feira. Acabou que por conta deles lá, o show não rolou. Mas e se eu não tivesse? E eu ia ir porque o músico não tinha passaporte e não ia dar tempo dele tirar. Então o cara porque as coisas perdeu a acontecem- oportunidade porque não tinha passaporte. Perdeu a oportunidade porque não tinha passaporte. E várias turnês que eu fui fazer, por exemplo, a minha primeira turnê que eu fiz, o artista me ligou, falou assim: Guto, você tem passaporte? Tenho. Então você tem visto? Não. Aí já na minha cabeça, na hora que eu falei não, eu falei, perdi. Aham. Ela falou, putz, mano, então você vai só pra Europa comigo. Eu falei, cara, mas o que impede de ir para os Estados Unidos? O visto, eu falei, você pode me dar? Você pode me dar o... Chegou o Henrique aí. Perdi... Ó, o Henrique tá aqui. Entra aí pra cumprimentar, Agora ele vai aproveitar falar. que ele apareceu. Agora grava ele. Aham. Ih, olha aí. O pessoal não vai eu vou- escutar muito por causa do microfone. Eu vou chegar perto. Dá um abraço dele. Acabei de falar. Oh, que alegria, velho. Felicidade, tio. O cara atrapalhou minha gravação. Ele pode. Ele Só pode. pra dar uma atrapalhadinha. Ele pode. Inclusive, a gente tava falando de você. Ih, velho, meu Deus do céu. Quanto você gastou? Não precisa falar números. Mas para você estudar onde você estudou e se formar. Cara, foi uma grana muito alta, mas no começo, assim, né, com esse decorrer, teve um investimento muito alto, mas depois a gente foi atrás, correu atrás de bolsa, de tantas coisas para poder manter, que é uma coisa que tipo, a gente sabe que atualmente na nossa realidade do país é muito caro, né? Aham. Então, tipo, foi um valor muito alto, mas que tem um sacrifício. Sempre tem, né? Sempre tem um sacrifício por trás que você tem que fazer para poder. Mas valeu a pena. Ele tá com a camiseta da Leluc aqui, ó, do nosso amigo Leandro Luz. Ô, Leandrão, ó, estamos te esperando, viu? Já foi convidado, ele falou que ia fazer a turnê na Europa. Assim que voltar, ele vai fazer. Calma! É mesmo, né? vai Ó, chegar. ó o Guto aqui, viu, Leandro? Saber por que eu não tenho, só isso. Bom demais. Cara, fica à vontade se você quiser sentar ali com Que o papo o tá louco. Anderson. Estamos trocando ideia. Fica à Então, vontade. a gente tava no... Tava a falta de passaporte, Isso, do então visto. o cara perde a oportunidade porque não tinha. E aí eu falei pra esse artista, eu falei assim, ó, meu amigo, o que impede de eu ir pros Estados Unidos? Eu falei, o passaporte. Vamos fazer o seguinte, a minha cabeça já dei, a hora que ele ia me falar não, Aham. eu já dei a volta nele. Eu falei assim, ó, a gente tá começando um projeto novo agora, tô entrando na sua banda. Vamos diluir esse pagamento que você teria, esse custo que você vai ter para fazer o meu visto, Uhum. a gente vai diluir no meu cachê no decorrer do ano, eu tiro o visto e vou com vocês. Feito. Falei, então eu vou dar entrada agora no passaporte, Aham. no visto. Dei entrada no visto, tudo certo. Meu cachê não diluiu, o cara pagou tudo. Fiz as 2 turnês, deixei o meu visto em ordem e depois desse visto aí, teve mais umas 2 oportunidades da gente tocar fora e aí eu não precisei mais pedir para ninguém, já estava tudo certo, era só me dar a passagem, visto ok. Ou seja, você se prepara para isso. Aham. Até na questão de negociar também. Até na questão de negociar, porque aí a gente só negociou o cachê. Entendi. Porque os cachês de fora do país, eles são pagos diferentes.
Como que funciona? Tem alguns artistas que pagam o valor que você recebe em real, em dólar ou em euro, e tem gente que reajusta o valor. Que isso não é bom. Não é bom. Não faça isso. Porque às vezes você recebe R$800 aqui, de cachê, que é um cachê razoavelmente bom, mas se você for transformar em dólar, você não vai receber muita grana. E você vai passar dificuldade. Uhum. Então, assim, é uma dica. Se você vai fazer uma turnê internacional, ou você reajusta um montante que seja bom para os dois, para ambos, ou então você pede o seu valor de cachê normal em dólar ou em euro. Você está comentando de show, de turnê, você gravou bastante DVD, Guto. Bastante. O que você acha que um músico precisa para ser chamado para um DVD? Porque muitas vezes o cara toca com o cara, mas o cara não é chamado para o DVD. Cara, aqui no Brasil existe isso, né? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil existe uma desvalorização do profissional. O profissional que vai para a estrada, ele é menos importante do que um cara que grava. O cara que grava, ele tem mais estrutura, mais know-how, mais fama do que um cara que está lá no dia a dia com o artista. Isso tudo deve-se, sei lá, cara, acho que é uma conversa bem longa, né? Uhum. Porque é minha opinião agora a respeito disso. A gente usa hoje nas estradas, nos shows, a gente usa o tal do VS, né? Que é o computador, o Pro Tools. Isso daí a gente, infelizmente, diminuiu muito a qualidade no nosso profissional. Por quê, Guto? Por conta do cara... Tem aqui o Henrique, que tá aqui, que é um super profissional. Ele grava. Ele cobra um cachê para gravar a produção. O cara pega o áudio dele, chama um músico que não toca tão bem, põe o áudio dele no Pro Tools e o cara toca em cima. Só que em cima, assim, até atrapalhar, porque o técnico de som lá, a hora que atrapalhar, ele vai pegar o fader do cara que tá tocando e vai fazer som. Zero. O cara só tá dublando ali. O cara só tá dublando. E é o áudio dele. Entendi. Então, assim, cara, eu tô chutando, acho que eu tô em uns 80 shows que tá tocando aí no Brasil. 80 shows? Por aí. Porque Pode citar alguns? Ah, cara, Matheus Cauã, Henrique Juliano, Maiara Maraíza, Marília Mendonça, que agora não é mais. Mas eu gravei as primeiras coisas dela. Você tinha um contato bacana com ela, na verdade eu conheci as duas, cara. Eu entrava pra gravar e elas estavam sentadas no chão compondo. Então, assim, eu cansei de gravar discos no Mosh e elas esperando uma oportunidade para poder abrir a porta do estúdio para entregar uma música pro artista. Isso faz a diferença, né, cara? Então elas eram compositoras e iam pra cima, não ficava aquilo, não, eu componho, eu tô ali, o pessoal que me procura. Cara, eu achei incrível, sabe por quê? Porque, assim, é a desmistificação de estereótipo, sabe? Eu peguei uma fase que, assim, você não tinha que cantar bem, você tinha que ter o abdômen definido, você tinha que ter o cabelo, tatuagem. Eu lembro de uma reunião que a gente fez na Universal Music e o cara falou assim, você é cantor? Levanta a camisa aí. O cara, tudo trincado. Você é um baita cantor. Você vai ser sucesso. Porque os caras já tinham ideia de pôr o cara numa malhação, de pôr o cara numa novela e tal, e o cara era bonito. Então o estereótipo era... E elas vieram justamente com o contrário. Entendi. Mas isso acontece ainda hoje, né, Guto? Teve uma artista... Uma moça que toca guitarra veio conversar comigo e ela falando assim, tal empresa me chamou para tocar e falou assim, não, entra pra gente, mas só que você precisa postar umas fotos mais sexy. Teve coragem. Não sei se você sabe quem é, eu acho que sim, mas beleza. Eu vou falar dessa empresa. Essa empresa, ó, eu gostaria que essa empresa tivesse... Eu gostaria que essa empresa tivesse... Pessoal, a gente foi interrompido aqui de novo. Mas, galera, segue o baile. Filma aqui a conversa. Inclusive, eu quero falar para essa empresa aí que tem uma galera aí
que não toca mais a sexy. Eu recebi uns vídeos essa semana aí de uma galera dublando, mas é bem sexy, acho que você vai se interessar. Mas voltando aqui pro nosso assunto. Cara, vai ter, eu acho que tem de tudo quanto é tipo, cara. Assim, tem gente que vai oferecer isso, por exemplo, agora como produtor, o cara chega numa gravadora e é interessante para a gravadora visualmente, o diretor vai querer ter relação, sabe? As grandes gravadoras, elas tinham um jeito de manipulação diferente. E, na verdade, isso foi até bom, porque o digital acabou derrubando isso, né? O poder das gravadoras, né? Então, se você for ver, a Som Livre não existe mais, a Sony foi para um caminho digital, também teve que se adequar, a Universal também. Ou seja, em outras palavras, as gravadoras grandes fechou, virou distribuidora. Você teve uma gravação, uma pessoa que você produziu, que ela estourou, Sim. Né? Você acha que isso foi por causa do digital? Se você quiser colocar o nome dela... Foi por causa da internet, né? Não, vamos falar da Yasmin. A Yasmin é maravilhosa. A Yasmin Santos, né? A Yasmin Santos foi um trabalho que apareceu para mim. Por eu ser do Grande ABC, eu fiz muitos trabalhos com a galera do litoral. Entendi. Então, na verdade, eu tinha medo de produzir. Sempre foi medo. Por quê? Porque, assim, eu saí do Dudu. Na verdade, não é que eu saí do Dudu. Eu trabalhei muitos anos com o Dudu e é natural que o produtor, ele tenha peças de reposição. Não porque não gosta do músico, mas por opção de som. Por exemplo, eu e o Henrique, a gente toca o mesmo instrumento. Só que tem coisas que ele pode fazer muito melhor que eu. Entendi. Então, pela linguagem, pelo formato, então, de repente ele toca igualzinho, mas ele tem um jeito diferente de fazer uma levada X ou Y. E isso, por aquele trabalho, pode ser o que vai virar a chave. Sim. E então, tem que ter maturidade, né? Para de repente estar produzindo ou estar gravando e falar, não, aqui é legal aquele guitar lá, vou chamar o cara para gravar. Já aconteceu isso comigo. Por exemplo, eu fui fazer uma gravação de uma música conhecida, aquela Volare. Sim. Cara, e é meio Gypsy King, é uma levada de violão diferente. Cara, e eu fui pro estúdio, eu fui acreditando nisso. Aí eu cheguei, microfonado. Vamos lá, primeira passada. Aí, putz, não é isso ainda. Pô, não é. Aí na terceira eu falei assim, mano, pera só um pouquinho. Deixa eu fazer uma ligação. Liguei para um outro músico que toca com o Instituto de Chororó, Marcelo Modesto. Falei, Marcelão, não tô dando conta aqui de gravar uma faixa. E era uma faixa de uma paga muito boa. O artista pagava muito bem. Falei, cara, você poderia gravar essa Desculpa faixa? a pergunta. O que é pagar muito bem numa faixa? Cara, hoje, pagar muito bem, o cara tava me pagando R$800 por faixa. Então, assim, ele fechou 15 faixas comigo. E uma delas eu não consegui gravar. Entendi. E aí, eu não consegui gravar, não porque eu sou ruim, eu não consegui gravar porque era uma linguagem diferente, eu não tocava aquilo. E aí eu passei pra ele, falei, Marcelo, você pode fazer pra mim? Ele gravou em 10 minutos. Só pra me destruir. Ele gravou em 10 minutos e entregou editado. Ou seja, ele levou 20 minutos. 10 pra gravar e 10 pra editar, e já subiu as músicas já valendo com um violão estéreo. Aí o cara, nossa, era isso que eu queria. Eu falei, tá vendo? E não doeu nada, durou só 20 minutos. E o cara ficou feliz e também recebeu uma grana. Trilha sonora, Guto, conta um pouquinho. Ixi. E vai jogando aí, Guto, que travou. Já esqueceu, a sua era ímpar. Ímpar. Vamos aqui, ó. Vamos lá que eu ganhar a primeira, vai sair aqui perdendo as duas. Acho que não vou fazer isso com você não, que da última vez eu te dei carta, essa bateria aqui. Só para tirar você de perto de mim. Aí, eu trabalhei no estúdio, a gente tá falando da Yasmin, né? Sim, é mesmo, vamos completando. Vamos completar aqui, que a história da Yasmin já vai entrar nessa parte de trilha sonora.
A Yasmin, e por eu ter gravado muitas duplas lá do litoral, nas trocas de banda, de bares que eles tocavam geralmente nos mesmos lugares. Nessa troca de banda, um artista mostrou, a gente gravou uma música nova. Pô, que legal, quem foi que fez? Foi o Guto, esse cara aqui e tal. Aí começou o contato. Eu tava um dia no estúdio, a Yasmin tocou com a mãe dela. Novinha, com aparelho no dente, tudo, sabe? Com um sonho de cantar. A hora que eu olhei, falei, cara, e era justamente esse lance do estereótipo. Sim. A hora que eu enxerguei ela, eu falei, não vai dar certo. Ah, você achou que não iria dar certo? Na hora, sem ouvir a menina. Eu tinha analisado ela pelo que eu vi. Ela era mais fortinha, cheia de tatuagem, curtia o Charlie Brown, cantando sertanejo. Eu falei, putz, deu certo pra caramba. Maravilhoso. Eu falei, cara, isso vai dar tudo errado. Não vai acontecer nada. A hora que a menina abriu a boca, eu falei, você tá maluco. Quem é essa menina? Onde ela tava esse tempo todo? Quem foi que trouxe? Aqui vai ter que ser assim por causa da bateria. Aí, peguei a minha primeira. Aí, a gente acertou de gravar a música da Yasmin. A hora que ela abriu a boca, cara, eu falei, mano, essa menina é igualzinha a Marília Mendonça. Se trabalhar bacana, pode ser que aconteça alguma coisa. Final das contas, a gente marcou, eu combinei de já gravar, tinha uma música pra gente fazer. No meio da base da gravação feita, produzida já. A gravação tava perfeita, cara. Eu liguei pro dono da música. Falei, preciso da liberação. Que liberação? Aí, cara, Yasmin! Meu coração, eu falei assim, já falei, não brinca comigo, você tá maluco? A música que a gente combinou. Você tinha combinado com um cara também. Aí eu falei pra ele, eu vou gravar a base e aí eu ligo pra você só pra pegar os dados e fazer o pagamento. Ele falou, beleza. Beleza é beleza pra mim. Sim. Entendeu? Aí, liguei pra ele e falou, e aí, manda a liberação pra mim. De que música? Falei, da Álcool em Comum. Aí falou, velho, não brinca, mano, a Marília comprou a música. A Marília Mendonça. Ou seja, eu já não tava tão errado, porque a menina tinha, ela parecia a voz. O timbre parecido. Aí a Marília pegou a música dela, que já tava certa, e o cara vendeu porque era a Marília, a menina, ninguém sabia quem era. Aí eu falei, eu acho que eu vou acertar essa menina. Eu pensei comigo, sozinho, fiquei quieto. Essas coisas você não fala pra ninguém não ficar... Né, tem coisa que é melhor ficar quietinho, né? Esperar acontecer, né? Aí o cabelo já tava um pouquinho mais branco, mas ainda tava tipo, poucos fios brancos. Que agora ele começa a melhorar daqui pra frente. Mas aí, cara, eu cheguei pra Yasmin e falei assim, tenho duas notícias. Uma é boa pra caramba, a outra é horrível. Eu falei, me manda horrível primeiro. A horrível é que a gente vai ter que gravar de novo. Por quê? Porque essa música não tá liberada mais pra gente. Aí a menina desesperou, chorou pra caramba, tal. Chorou. Eu falei, calma, Yasmin, agora espera a notícia ótima. Ela, o que tem de ótimo? Eu falei, a ótima é que quem comprou sua música foi a Marília Mendonça, ou seja, a gente tá no caminho certo. A próxima que vier vai entrar e vai ser golaço, vai ser a sua música. Fazendo as ligações aí, a gente já volta. E aí eu tenho amizade com a sobrinha do Zezé, que é a Dai, que ela tem uma dupla chamada Dai e Lara. E a Dai mandou uma música, a hora que eu ouvi, é que eu tô com saudade. Aí eu falei, putz, é ela. Aí mostrei pra Yasmin, aí a gente entrou no estúdio, gravou, a gente soltou uma outra música também, e primeiro, pra soltar o Saudade nível hard depois. Entendi. Porque ela ainda não tá, ela gostou da música, mas não gostou tanto. Entendi. Ela gostava mais dessa primeira que a gente soltou. Cara, no dia do lançamento dessa música, ela não era nada. Com 2 horas e meia, ela bateu 500 mil de acessos. Mas como que bate 2 milhões de acessos em 2 horas? Não sei. Não teve investimento, não teve, teve um investimento. Teve um investimento. Aonde teve esse investimento? Cara, no Instagram, no YouTube? Então,
eu nessa parte, como eu te falei desde o começo, eu nunca quis ser produtor, Sim. porque eu tinha medo de cair das gigs que eu já estava trabalhando. Então assim, eu trabalhei com o Dudu, ele era o produtor. Sim. Eu era músico dele contratado. Então ele foi remanejando os músicos, foi conhecendo outros músicos, e aí começou a entrar mais pessoas para dividir o que até então eu fazia bastante com ele. Sim. Isso me abriu um leque na minha agenda e outros produtores começaram a me ver. Foi o caso do Pepato, fui trabalhar com o Pepato, e o Pepato subindo, já gravando Mayra Maraíza, Marília Mendonça, os caras todos. Gustavo Lima eu gravei com o Pepato, tudo assim. E aí foi essa troca do Dudu, foi passando pro Pepato também. Entendi. Então eu fui revezando. Então eu tinha medo de chegar e ter uma produção musical minha, assinada por mim, e o produtor se sentir ameaçado. Entendi. Tipo, mais um para dividir comigo. Entendi. Então vamos tirar o Guto. E isso aconteceu. Então eu cansei de cair das gigs porque eu estava produzindo. E estava produzindo coisas legais. O primeiro trabalho que eu fiz os arranjos foi o trabalho de César Menotti e Fabiano. Eu conheço muito produtor musical, é o Gabriel Jacó, maravilhoso, cara excelente. E ele me deu muita oportunidade também. Falou, Guto, quer fazer? Vamos fazer. E ele me administrando. Então eu fazia os arranjos, isso aqui acho que não, isso aqui é legal e tal. E o César Menotti pirou nos arranjos e me mandou, eu acabei fazendo de 1, acabei fazendo 8. Entendi. Então foi bem legal o disco, assim, deu um super sucesso e era um disco de regravações. Entendi. Então essa história vem daí, eu saí das gigs, aí eu resolvi assumir a produção, pintou a Yasmin. A Yasmin aconteceu tudo isso que eu já contei e aí a gente entrou para gravar o Saudade Nível Hard, gravamos ela, soltamos a outra, em 2 horas bateu meio milhão de acessos. Ela tinha uma empresa cuidando dessa parte. Tá. Então, o artista tem que se preocupar com a empresa que está atrás para poder fazer divulgação do marketing pessoal dela, do É o trabalho. tal do processo, Rick. Primeira coisa que você tem que ter quando você vai ser um artista. Bom, você já tem a música? Tem. Você tem a voz boa, você sabe fazer? Sabe. Então você vai para o estúdio e procura um produtor musical que tem a linguagem desse som que você quer. Sim. Que ele vai pegar esse som que você quer. Tem músicos que têm a linguagem desse som também, o que te favorece na hora de ouvir, porque o que mais acontecia antes era assim, vai mais nos anos 90, né? Era a pessoa que queria cantar igual o Zezé. Só que o Zezé gastava 2 milhões num disco, o cara queria gastar R$2.000 para fazer a mesma coisa. Não vai, você não tem nenhum... Sabe, a sala do estúdio é diferente, o equipamento que o cara usa, o profissional é diferente, porque se ele cobra esse valor, ele não tem a estrutura que usa. Então, assim, aí batia na rádio o Zezé com esse volume e o outro artista aqui, ó. Entendi. Então, você trazer um profissional com uma linguagem, com a mesma linguagem, com a sonoridade, você sobe o seu produto, que aí você tem como brigar no mercado. Então, isso é uma preocupação que você tem que ter com os processos. E a estrutura pós, você tem que lembrar assim, tá, agora eu já tenho a música pronta, a música gravada. Ok. Como é que eu vou fazer para colocar o meu produto na prateleira? Então, existe um outro processo por detrás. Fotografia, a pessoa precisa te enxergar como um artista, você precisa se comportar como um artista. Então, às vezes, a pessoa, ela quer ser cantora, mas ela quer ser cantora, mas ela tá fazendo vídeo bagunçando o cabelo do cachorro dela. Não tem ideia nenhuma, No mesmo perfil que ela mostra uma música. Entendi. Então assim, se você for lá no perfil do Henrique, você vai ver ele com uma guitarra na mão. Você vai ver no Stories a vida dele. Talvez ele até poste alguma coisa da vida dele ali, mas a maioria das coisas dele tá focado em cima de uma guitarra. É isso que ele tá vendendo. As pessoas... E outra, hoje em dia a pessoa não contrata mais por indicação. Ele tem uma indicação, tem Instagram? Deixa eu ver. O cara vai lá e vê. Se o seu perfil aí vê você brincando com um cachorro chupando um dipelique, não vai te chamar. Não tem como, né? Não tem como. Você acha que hoje a galera está trabalhando mais a questão que o sertanejo já vem trabalhando bastante tempo, fazer o DVD para ir vender show?
Cara, eu acho que agora a gente mudou até esse patamar, não é mais. Como que funciona? Agora eu acho que os artistas estão preocupados com o digital. O digital virou de um jeito assustador. Hoje em dia, cara, o cara lança um caneta azul com um celular do Doce e aquilo gera milhões pra ele. Entendi. Ele vai ganhar. Ele ganhou milhões com aquela música. Ruim, por sinal. E não gastou nada. Eu tô igual o Neto agora, né? Não tá ruim. Mas assim, o digital, ele te dá uma tranquilidade. O digital, ele deixa você, como é que eu vou falar? Ele te deixa você livre para você poder dizer não para algumas coisas. Entendi. Guto, a gente está chegando no nosso final do bate-papo. O do Guto a gente colocou para ser 2, viu? A gente vai dividir em 2 o do Guto, tá? O Guto tem muita história e mesmo assim a gente vai perder muita coisa ainda. Então acompanha o Guto lá nas redes sociais lá. Tem as dicas do Guto também, eu tava vendo lá. Cara, tem muito material bom lá para você poder alavancar a sua carreira. E a gente não finalizou aqui também. E no final... Isso aqui era só um pretexto pra gente falar. Guto, só por último, trilha sonora, cara. Você fez diversas trilhas sonoras. Fez as novelas do SBT, praticamente todas, pelo menos o que foi da infância de uma galera aí que a gente tá ficando velho. né, Guto? E a questão também da trilha sonora das Olimpíadas. Eu acho que é super importante falar um pouquinho como foi e como que esse trabalho chegou para você. Tá. Então, depois que a gente gravou a Yasmin, eu fui procurado... O estúdio que a gente gravava, ele era de 2 sócios. O Douglas e o Júlio. O Júlio César, ele sempre trabalhou na Record. Sim. Então, por ele trabalhar na Record, ele tinha muita influência nas outras emissoras. E ele sempre foi um cara muito preocupado com a sonoridade das coisas. Então, ele saiu na frente de muitos produtores musicais dessa tribo, né? Então, ele era muito procurado para fazer filme, vídeo, né? E nessa brincadeira aí, ele precisou aumentou a demanda dele, precisou de outros profissionais. E aí foi onde eu fui acionado, eu tive que aprender também a estudar onde que eu poderia fazer, o que era triste, o que era drama, o que era aventura. Tinha coisas que eu fazia, eu chorava, eu falava, nossa, isso aqui é triste pra caramba. Eu falava, não, isso aqui é drama. Isso aqui é alegre pra caramba. Eu falava, cara, isso aqui é então tensão. Não foi de uma hora para outra, você aprendeu quando você entrou nessa área. Exato. Entendi. Tem timbres certos, tem momentos certos. Aí pintou o convite das Olimpíadas, que até então eu não sabia que era das Olimpíadas. Mas antes de entrar às Olimpíadas, novela Carrossel, Chiquititas, todos os 10 mandamentos. Você fez também? Legal. Apocalipse, Jesus. Todas as novelas da Record, a maioria delas a gente entrou com trilha. Tem trilha na Globo também, mas eu, cara, não tenho acesso a tudo isso. Eu só tenho acesso ao meu ECAD quando vem discriminado lá o que tá pagando e o que tocou. A importância de assinar o ECAD numa hora dessa. De você se associar a uma empresa. Associar uma empresa. Isso. Você precisa... Porque tem uns aproveitadores aí, né? Que você grava o negócio, os caras acabam pegando os direitos autorais para eles. Então, mas a associação te protege disso. Se você não tem uma associação que te represente, não tem como fiscalizar o que toca seu ou não. Então você precisa fazer a sua inscrição, ela é gratuita. Você pode escolher uma associação que você prefira trabalhar ou goste. Eu mesmo já mudei umas 3 vezes. Eu era de Você sentiu diferença? Senti no envolvimento, porque, por exemplo, a primeira associação que eu fiz, que eu me associei, era uma associação que tinha Roberto Carlos, Ivete Sangalo, Milton Nascimento, Dominguinhos. Cara, que hora que os caras iam me pagar? Sim. Entendeu? A prioridade de hora que entrava dinheiro era para pagar essa galera. Entendi. Aí eu ia receber lá atrás. Então eu mudei para uma outra associação um pouco menos badalada. Foi onde eu consegui ter mais relacionamento. Os diretores, então eu tinha benefícios. Eu já cheguei a receber mensal, cara. Que era bastante...
normalmente o músico ele recebe por trimestre. Aham. Então é feita uma avaliação dos 3 meses mais tocados, quanto sujeira de dinheiro, existe um rateio com o número de pessoas que fizeram parte da faixa, e aí é pago. Tá. Para finalizar esse papo, eu conheço um pouquinho essa história aí. Você comenta que um dia você foi sem esperar nada no banco e você acabou tendo uma surpresa por causa de direitos autorais. Por causa das Olimpíadas. Por causa das Olimpíadas. Fala pra galera ali, Guto, a gente tá no finalzinho, ó. Perdi, tá? Beleza? Essa daí foi o seguinte, me chamaram para fazer uma trilha, era a trilha dos Jogos Olímpicos, a ideia era dos Jogos Olímpicos, e tinha uma roupagem de guitarras, tinha que ser guitarra na frente, e para isso, esse Júlio, que é o dono da produtora, ele comprou um amplificador especial pra gente fazer isso aí. Você tá a ideia? Então ele foi, Guto, qual é um amplificador? Escolhe um amplificador pra gente comprar, pra gente fazer. E foi desse jeito que foi feito. Não tinha ideia de como ia funcionar as coisas, de como era esse processo, porque tema de personagem é um valor que se paga, abertura de programa é um outro valor, tema de novela é outro, tema de novela principal, se o cara é protagonista, é um outro valor. Então tudo vai variando, né? E era um tema que ia tocar toda vez que alguém ganhasse medalha, independente do país. Sim. Então, pra mim, era bom. Tipo, alguém ganhou medalha. Então, foi por 2 meses. E eu tava com bastante dificuldade. Tinha acabado de comprar um apartamento, precisava pagar um monte de coisa. Coisa da vida da gente, né? E na época não tinha essa facilidade que hoje a gente tem de ver o saldo na palma da mão, né? Tinha aqui no banco. E aí minha esposa falou, ó, vai lá no banco, tira o extrato e me fala. Aí a hora que eu passei o cartão, eu falei assim, não é possível. Isso aqui tá errado. Eu chamei 3 gerentes, porque o valor era assustador. Eu nunca tinha visto que isso realmente funcionava. Foi aí que eu fui dar valor pro ECAD, o quanto é bom você se certificar que nem tudo é música, nem tudo é prazer, nem tudo é satisfação pessoal de você fazer um som que você gosta com seus amigos. Existe a parte financeira da coisa, existe a parte burocrática que você precisa respeitar. Primeiro você que é músico precisa respeitar isso e precisa encarar isso como um trabalho que você acorda cedo e se dedica a sua vida inteira para poder fazer isso. E quando eu coloquei o cartão, meu amigo, tinha uma grana lá que salvou o meu mês, o meu ano todo. E o mais interessante é que a cada 3 meses caiu um valor, o mesmo valor, tipo, ó, 3 mil a menos, aí mais 3 meses, 2 meses a menos, 2 mil a menos. E foi indo, eu fui sustentado 2 anos. 2 anos? Praticamente 2 anos. Com direitos autorais. Com direitos autorais. Agora, infelizmente, mudou a música, eles mudaram a roupagem. Então eu saí dessa... Mas vai aparecer outra. Foi bom. Trilha sonora aí pra Copa do Mundo, para as próximas Olimpíadas. Muita coisa que tá rolando, né? Chama o Guto, né, Guto? Chama a gente. O pessoal te encontra onde nas redes sociais? Na rede social eu tô como Guto Marques. Meu Marques é um pouquinho diferente, é MARKS, vai aparecer aí do lado do seu vídeo ou em cima, ou em algum lugar vai aparecer. Você pode entrar em contato, tem Facebook, tem meu telefone, anota aí. Não, brincadeira. Cara, pode falar. Cara, que isso, eu gostaria de agradecer a presença de cada um. Deixa eu dar um abraço no Guto aqui, meu amigão. Tamo junto, mano. Eu que agradeço, obrigado por tudo. Obrigado aí vocês pela paciência. E vamos pra próxima, que tem história ainda. Não tem bastante, né? Eu contei só 5 anos da minha vida. Ó, a gente vai fazer fazendo churrasco ou hambúrguer. Eu duvido você fazer isso. Você gosta de churrasco, não? Cara, eu sou Você sabe fazer, não? Não, fazer... mais ou menos. Cara, né? Então, eu também sou mais ou menos. Eu vou chamar o churrasqueiro da minha casa, que na minha casa só tem... Eu costumo dizer que eu sou o cara do momento. Porque no momento só tem eu. Então eu vou lá e faço. Mas assim, eu não tenho a manha. Tem uns caras que eles são todos, né? Tem que pôr aqui o sal, só põe no final, tem que deixar a carne descansar. Pra mim é sal. Então, cara, o churrasco bom é aquele que você come e fala, cara, que gostoso.
Pra mim é esse. Ó, de repente, ó, vamos deixar aqui, ó, embaixo. Deixa aqui embaixo, você que sabe fazer churrasco, para participar de um bate-papo comigo e com o Guto. E aí, que legal. Não só com a gente pode envolver, ó. O Henrique, Ó, tem o Henrique também. Tem a galera. Tem uma galera da resenha. Aham. Herbert Bispo. Herbert Bispo. Eu Eu conheço. Um mini produtor. Sim. Juntar essa galera toda aí, ó, num churrascão com Vai ser música. animal. A gente pode fazer o Jam Session. Ó, animal. Aí, ó, tô Eu conheci o Guto por causa do Herbert. Um abraço pro Herbert aí, amigaço, Tio. cara. Que isso. É nóis, tio. Tamo junto. Tamo junto, galera. Obrigado. Mais De uma nada. vez. Tamo juntão. Tamo junto, mano. Fiquem com Deus.